Bem, galera, tá gravando, vou começar aqui. Tinha mais gente na outra live, mas infelizmente meu Google Chrome falhou aqui. Então vou começar de novo. Bem, olha só. Na aula de hoje a gente vai falar sobre cinemática vetorial. Então a gente vai começar a falar sobre vetores dentro da física. No vídeo que eu fiz para vocês, eu falei para vocês o que era vetor, né? Vetor é nada mais nada menos do que uma seta. Então, por exemplo, quando eu falo sobre velocidade, velocidade é uma grandeza vetorial, porque velocidade aponta para um determinado local. Então, por exemplo, eu posso ter uma velocidade de 5 metros por segundo. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu faço para botar essa galera para dentro? Elas vão pedir, aí você aceita. Aqui não está aparecendo ninguém para aceitar. Manda acessar o link de novo, tá? Manda acessar o link de novo. O último link, o último link. Ah, por que que não vai, meu Deus? Por que que algumas pessoas conseguem, outras não? Meu Deus do céu. Brincadeira, cara. Bem, eu vou deixar gravado aqui e aí a galera depois pega lá. Vou continuar pelo menos só um pedaço da aula. Já perdi muito tempo aqui por causa desse Google Chrome que quebrou, tá? Pede pra galera pedir de novo. Se aparecer aqui para aceitar, eu aceito. Não tem jeito, infelizmente. Bem, vamos lá. Vou dar só meia horinha de aula aqui para tentar mostrar alguma coisa para vocês. Depois eu faço outro vídeo. Por isso que eu tenho feito os vídeos. Eu acho que às vezes aqui dá muito problema. Enfim, vamos lá, gente. Vamos tentar finalizar alguma coisa aqui. Bem, então, como eu falei ali de velocidade, né? Velocidade é uma grandeza vetorial porque ela aponta para um determinado local. Então, por exemplo, a gente estava falando de uma velocidade valendo, sei lá, 5 metros por segundo indo para a direita. Pode ser 5 metros por segundo indo para a esquerda. Então, velocidade é uma seta, é representada por um vetor. Assim como o deslocamento. Deslocamento, eu posso me deslocar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, deslocamento também é uma grandeza vetorial. Então, tudo que a gente estava trabalhando na cinemática, de uma maneira que a gente chama de escalar, onde a gente só se preocupava em calcular o valor das coisas, qual é o valor da velocidade, qual é o valor do deslocamento, etc. Agora, a gente vai se preocupar também para onde aponta, por isso que a gente vai trabalhar a cinemática vetorial. E vamos fazer alguns passos aí. Quais passos? A gente vai ver primeiro o que é o deslocamento, depois a gente vai ver o que é a velocidade, depois a gente vai ver o que é a aceleração. Tá legal? Acho que hoje não vai dar para ver aceleração, não. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou tentar mostrar aqui no meu caderno, tá? Cinemática vetorial. Está apresentado aí na minha tela a cinemática vetorial. Então, olha só. A gente começa falando na cinemática vetorial sobre o deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial a gente representa ali pelo delta R. Então, olha só, gente. Essa letrinha que está aqui, ó, isso aqui
É o delta R. Delta R significa deslocamento vetorial. Você estava acostumado a ver o deslocamento assim, ó, delta S. Agora, ao invés da gente trabalhar com delta S, a gente vai começar a trabalhar com delta R. Tá legal? Então, outra coisa que é interessante você analisar. Tudo que é vetor, vai surgir uma setinha em cima. Tudo que tem um vetor, vou tirar aqui minha mão, vou deixar pausado para desgranular. Tudo que é vetor tem uma setinha em cima, tá? Então, era delta S, deslocamento normal que a gente via. Agora é o delta R, tá legal? Beleza, como é que seria esse delta R? Imagina o seguinte, imagina que você tem um corpinho aqui qualquer, ó, e esse corpo está se deslocando aqui, se deslocando, ó, bonitinho por essa trajetória, é uma trajetória aqui que faz uma curva e tal, e ele sai de um ponto daqui e chega até aqui. Qual seria o delta S desse cara? O delta S é toda essa distância que o cara percorre aqui. Isso seria o deslocamento dele, a distância percorrida por esse cara. Só que o que você vai ver é o seguinte, agora eu tenho que desenhar um vetor. E um vetor, gente, ele é uma seta. Então, por exemplo, se aqui ó, é o início do movimento e aqui é o final do movimento, a seta que eu tenho que desenhar é uma seta que liga o início ao final do movimento. Então, essa seta que eu desenhei em vermelho aqui, ela é o que nós chamamos de vetor de deslocamento, ΔR. Então, repetindo, o que é um vetor? Um vetor é uma seta. Então, olha só, desenhei aqui uma seta. Uma seta. Uma seta que vai ligar o início do movimento ao final do movimento. Ligou o início do movimento ao final do movimento, esse é o vetor deslocamento, é o que a gente chama de vetor deslocamento. Então, existem dois deslocamentos, gente. Um deslocamento escalar, que é o ΔS, que é o que a gente está acostumado a ver, o ΔS. E existe o deslocamento vetorial, que é essa seta que liga o início ao final do movimento. Tá legal? Então, quando a gente fala de deslocamento vetorial, é essa seta que liga o início ao final do movimento. Só isso, mais nada. Tá legal? A gente tem algumas considerações importantes para fazer. Na verdade, é uma consideração só. A consideração é essa. O delta S será sempre maior ou igual ao módulo do ΔR. Para quem não viu o vídeo, eu vou te dizer o que é módulo. Módulo é o tamanho da seta. Então aqui, ó, tá muito granulado aí, gente? Para mim aqui tá bem granulado. Não, tá bom? Tá. Então aqui escrito considerações importantes. As considerações importantes são essas. O meu tá todo negociado. Tá, granulado, né, o nome. Vou tentar esperar um pouquinho. Esse mesmo. Eu fiz aquela parada que o Feitosa tinha falado pra gente fazer pra alterar a resolução. 720, né? É. Agora vai dando Eu tentei uma melhorada, fazer. tá vendo? Se deixar sem se mexer, vai dando uma melhorada. Eu ainda botei uma luz aqui para capturar mais. Mas enfim, olha só lá. Aqui está escrito considerações importantes. Que considerações são essas que a gente tem que ver? O ΔS, que é a distância efetivamente percorrida pelo corpo, que é isso que está em preto aí, vai ser sempre maior do que o módulo do ΔR. O que é módulo de um vetor, gente? É o tamanho da seta. Então, aqui eu desenhei uma seta que está em vermelho, e essa seta que está em vermelho, ela possui um tamanho, obviamente. Esse tamanho daqui até aqui. Esse tamanho vai ser sempre menor ou igual a essa distância efetivamente percorrida por aqui. Tá legal? Quando que essa distância, quando que o ΔS vai ser exatamente igual ao ΔR?
vai ser quando a trajetória for uma trajetória em linha reta do início ao fim. Porque aí o tamanho do ΔS vai ser exatamente o tamanho do ΔR. Então, o ΔR, gente, é, na verdade, a linha reta que liga o início ao final do movimento. Tá legal? Então, isso que é o ΔR. Beleza? Bem, se eu analisei o que é deslocamento vetorial, agora a gente vai ver como que a gente calcula a chamada velocidade vetorial média. A velocidade vetorial, vamos lá, de novo, fazendo analogia com o que a gente já conhecia. Como que a gente calculava velocidade média? Velocidade média era ΔS sobre ΔT. Foi o que a gente viu logo no início do ano. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Só que agora vai surgir o vetor. Então vai surgir a setinha em cima. Eu quero analisar a velocidade vetorial média. Então esse ΔS, esse deslocamento, já não pode ser mais o deslocamento escalar. Ele vai passar a ser o deslocamento vetorial. Então, se a velocidade é vetorial, é porque o deslocamento é vetorial. Então, por exemplo, aqui a definição de velocidade média será velocidade vetorial média igual ao delta R sobre o delta T. Essa é a definição de velocidade vetorial média. Mas o seguinte, gente, se a gente está falando de um vetor, é porque eu tenho que ter três características. Quais são as três características? Módulo, direção e sentido. São as três características que a gente vai ter que ver. Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Módulo, direção e sentido. Bem, vou puxar aqui para cima para você poder enxergar. Primeiro, como é que a gente vai determinar o módulo da velocidade média? Vou botar assim, ó. Módulo da velocidade média. Sempre que é módulo, a gente coloca essas duas barrinhas aqui. Vai ser o módulo do ΔR dividido pelo tempo. Já a gente faz um exemplo para a gente ver qual é a diferença de velocidade média, que a gente estava acostumado, para a velocidade vetorial média, que é uma coisa nova. E a direção e sentido? A direção e sentido é sempre a mesma direção e sentido do ΔR. Ah, Thiago, como assim? Bem, aqui em cima, o ΔR foi para a sua direita. Se eu fosse analisar a velocidade vetorial média, a velocidade vetorial média também seria para a sua direita. Então, se o ΔR for para cima, a velocidade vetorial média também é para cima. Tá legal? É isso que você vai ter que enxergar. Exemplo. Vamos supor que essa distância aqui, ó, percorrida por esse corpo, esse ΔS, foi um ΔS de 1.500 metros. Essa seta que liga o início ao final é uma seta que tem o tamanho, ou seja, tem um módulo de 500 metros. E o tempo para fazer isso foi um tempo de 50 segundos. Como que eu faria para calcular a velocidade média? Aquela velocidade que a gente aprendeu logo no início. Se eu fosse calcular a velocidade média, seria ΔS 1.500 dividido pelo tempo, que foi 50. Quanto dá essa conta? 1.500 sobre 50 dá 30 metros por segundo. Só que se eu fosse fazer o módulo da velocidade vetorial média, já seria diferente, ó. Módulo da velocidade vetorial média é o módulo do ΔR, 500, dividido pelo tempo 50. Aí o valor já daria 10 metros por segundo. Então, a diferença entre velocidade média e velocidade vetorial média é que a gente utiliza o ΔS, que é a distância efetivamente percorrida, e o outro a gente utiliza o vetor de deslocamento, que é a reta que liga o início ao final do movimento. Tá legal?
Vou colocar aqui, de repente, se você quiser tirar um print, tudo bem que Ô, está gravando, né? Thiago, Daqui a pouco eu jogo pro YouTube. Fala, Vitor. Quem tá falando, tem Vitor? como tem como esse movimento ser retrógrado? Tem. O que seria retrógrado, né? Retrógrado é quando esse cara diminui a posição dele. Então, por exemplo, se do início ao final a posição diminuísse, aí você teria ali um delta S negativo, né? E aí, quando a gente calcula a velocidade média, que é aquela velocidade do início do ano, teria um valor negativo. Mas para calcular a velocidade vetorial média, o módulo da velocidade vetorial média, é sempre um valor positivo, Vitor. Sempre, sempre um valor positivo. Sempre que eu falo módulo, módulo é sempre um valor positivo para a gente analisar. Tá legal? Sempre um valor positivo. Então agora não vai ter muito problema da gente analisar o sinal aqui para calcular o módulo. Não vai ter muito esse problema não, tá? Entendi. Tá. Então, beleza. Olha só. Isso aqui foi a velocidade vetorial média. Só que é o seguinte, gente. Eu posso analisar a velocidade em cada instante. A velocidade em cada instante é o que eu chamo de velocidade vetorial. A velocidade vetorial é a velocidade em cada instante, também chamada de velocidade instantânea. Posso colocar aqui, ó, velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade em cada instante, tá? Então, por exemplo, esse corpo está descrevendo aquela mesma trajetória lá do deslocamento vetorial. Quando ele chega nesse ponto aqui, a velocidade dele está para cá, porque esse cara está subindo. Aí esse cara está lá no ponto mais alto, a velocidade dele já está para sua direita. Aí esse cara vem descendo, chega aqui, a velocidade dele já está para baixo aqui. Então repara que a velocidade ela vai a todo momento mudando de direção e de sentido. Ou seja, essa direção e esse sentido tá diagonal para cima. Essa aqui, de cima, lá no ponto mais alto, ela está numa direção horizontal e no sentido para a direita. Aí ele desceu e chegou nesse ponto. Já está numa direção diagonal, né, vamos dizer assim, para baixo. Então, você tem que essa velocidade a todo momento vai mudando de direção e de sentido. Tá legal? Se há um vetor, tem que ter módulo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Como é que a gente vai determinar o módulo, a direção e o sentido da velocidade vetorial? Bem, não é tão difícil não. O módulo é fórmulas de mu e move. Ah, Thiago, como assim fórmulas de mu e de move? Quais são as fórmulas do mu para velocidade que você conhece? Por exemplo, se for mu, movimento uniforme, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Se fosse um movimento uniformemente variado, como é que a gente pode calcular a velocidade? V igual a V0 mais AT. São velocidades que você já sabe, que você já conhece, tá? Então, você já conhece ΔS sobre ΔT e você já conhece V igual a V0 mais AT. Então, se for um movimento uniforme, que é a maioria das questões, é V igual a ΔS sobre ΔT. Vai ser fácil. Se for um movimento uniformemente variado, aí fica V igual a V0 mais AT. Aí tem que usar a formulinha, ele vai ter que te dar a aceleração, ele vai ter que te dar a velocidade inicial, para você poder descobrir a velocidade em um determinado instante. Tá legal? Direção. A direção é uma direção tangente à trajetória. A gente chama de tangencial. Você tem que lembrar lá da matemática que a reta tangente é aquela reta que passa por um único ponto ali. Como é que seria isso? Se eu for analisar
aqui, ó, por exemplo, esse ponto. Deixa eu ver se eu consigo uma outra cor. Vou botar de verde. Não sei se o verde vai aparecer. Mas se eu fosse analisar aqui, cadê a reta tangente? A reta tangente é essa reta que toca no único ponto. A reta tangente é essa reta aqui que toca no único ponto. Essa aqui seria a reta tangente. Então, a velocidade ela vai estar sempre em cima da reta tangente. Por isso que a direção da velocidade é sempre uma direção tangencial. Ela está em cima da reta tangente. Então, repetindo, módulo, você vai utilizar as fórmulas que você conhece, porque módulo é o valor, é quanto vale aquela velocidade. E aí, para descobrir o valor, você tem que utilizar fórmulas. ΔS sobre Δt, ou V igual a V0 mais AT, dependendo do movimento que você está trabalhando. Direção é a direção tangencial, ou seja, é a direção em cima da reta tangente. E o sentido? O sentido eu vou escrever assim. O sentido desse movimento, o sentido da velocidade, é o sentido do movimento. Ah, Thiago, mas como assim sentido do movimento? Cara, se você olhar para esse carinha que está aqui, esse carinha está subindo. Se esse cara está subindo, se o movimento é subindo, é porque a velocidade também é lá para cima. A velocidade também é subindo. Aí quando esse cara chega no ponto mais alto aqui, a velocidade já é para a direita, o movimento já é para a direita. Então a velocidade vai seguindo o movimento. Aí ele vai descendo, sobe a ladeira e desce de novo. Aí o movimento já é aqui, ó, para baixo. Se o movimento é para baixo, a velocidade também é para baixo. Então é só você saber, para onde esse cara está indo? Esse cara está indo para cima, então a velocidade é para cima. Esse cara está indo para a direita, então a velocidade é para a direita. Esse cara está indo para baixo, então a velocidade é para baixo. É sempre assim. Tá legal? Então, o sentido do movimento nos dá o sentido da velocidade vetorial. Qual é a diferença de velocidade vetorial para velocidade vetorial média, né? Uma é velocidade vetorial e a outra é velocidade vetorial média, que é o tópico 2, né? A diferença é que quando a gente fala de velocidade vetorial média, a gente pensa numa duração. Então a gente pensa que o cara pode ter várias velocidades. Quando a gente fala de velocidade vetorial, também chamado de vetor velocidade, a gente está falando instantâneo. A velocidade em cada ponto do movimento desse cara. Tudo bem? Então é isso que a gente vai ter que saber analisar. Bem, eu posso pegar essa minha velocidade e posso variar essa velocidade. E aí eu vou variar essa velocidade. Se eu vario essa velocidade, eu tenho uma coisa chamada aceleração. Tá legal? E aí, como é que vai ser a aceleração? Bem, primeiro, vou colocar aqui embaixo. Ó. Tenta lembrar de como é que a gente calculava a aceleração média. A gente já viu o movimento uniformemente variado. Como é que a gente calculava a aceleração média? É a variação da velocidade pelo tempo. Δv sobre Δt. Agora, uma aceleração vetorial média. Então, agora vai surgir uma setinha aqui em cima, porque agora é vetor. E aqui vai ter um ΔV. Então, a definição aqui, ó, de aceleração vetorial média é a mesma coisa, só que você vai colocar um vetorzinho em cima. Então, tá aqui ΔV sobre Δt. Só isso. Se for módulo, agora, vamos lá. Módulo. O módulo desse cara é só colocar aqui o tamanho, colocar as barrinhas para representar módulo. Módulo do ΔV sobre módulo do Δt. Sobre Δt.
E aí, nos exercícios que eu vou fazer para vocês em vídeo, ou então na semana que vem, de repente na semana que vem eu nem continue com a teoria, eu faço só exercícios para a gente poder embasar isso aqui melhor. Eu falo como que a gente poderia calcular o ΔV. Mas eu primeiro queria que você pegasse a definição disso. Então, eu preciso calcular o tamanho do ΔV para poder botar aqui. E direção e sentido. Então, ó, mesma direção, mesmo do ΔV. Então, primeiro, você vai determinar o sentido do ΔV, o sentido da variação de velocidade, para onde esse cara variou a sua velocidade. Depois que você sabe para onde o cara variou a sua velocidade, você vai saber para onde está apontando a aceleração do cara. Tá legal? Então, primeiro você precisa saber para onde aponta a variação da velocidade do cara. Se você sabe disso, você sabe para onde está apontando essa aceleração. E assim você vai descobrir o sentido da velocidade, da aceleração média. Tá legal? Então, gente, olha só vou fazer aqui. Ainda tem um tópico 5, ó. Ô, Thiago, Fala, Vitor. eu não entendi ainda o que que esse negócio, essa setazinha faz diferente. Então, a setazinha, Vitor, a setazinha, ela vai te informar o seguinte, ela vai te informar apenas para onde o cara está indo. Então, por exemplo, quando você tem, o problema é o movimento, quando tem movimento, isso aqui granula tudo. Beleza, vamos lá. Quando você tem lá um ΔS, por exemplo, eu falo que o ΔS desse cara foi de 1.500 metros. O cara percorreu 1.500 metros. Quando eu te dou simplesmente essa informação, eu não estou te dizendo para onde ele está indo. Eu só estou te falando que ele percorreu 1.500 metros. Quando eu falo que esse cara percorreu 1.500 metros para a direita, aí eu já te falo direção e sentido. Eu te falo para onde está apontando isso. E aí faz toda a diferença. Porque agora você, além de saber o quanto esse cara percorreu, você sabe para onde esse cara percorreu. Então, as grandezas vetoriais, a cinemática vetorial, ela vem te informar para onde as coisas estão indo, para onde as coisas estão apontando. Então, quando você bota a setinha em cima, por exemplo, repara esse ΔR aqui. É um R minúsculo, né? Repara esse ΔR aqui. Tem uma setinha nele. Por quê? Porque ele indica que esse cara saiu do ponto inicial aqui e foi para o ponto final aqui, ó. Deu um delay. Ó, o cara saiu do início e foi para o final. Então, de novo. O cara saiu daqui do início e veio para cá, para o final. E aí a seta te indica isso. Como é que você sabe que o cara saiu do início do I aqui, desse ponto, e veio para esse, e não ao contrário, e não saiu desse e veio para esse? É a seta que está te indicando. Se a seta está para a direita, é porque o cara foi para a direita. Se a seta tivesse para a esquerda, é porque o cara teria ido para a esquerda. Então, essa setinha, Vitor, que é o vetor, a gente chama de setinha de vetor, ela indica para onde os corpos estão indo, para onde aquela grandeza está apontando. Então, para onde a velocidade está apontando, para onde a aceleração está apontando, para onde o deslocamento está apontando. Essa que é a grande novidade que vai surgir agora. A setinha indicando para onde as coisas estão apontando. Ah, entendi. Tá? Então, assim, você tem, a gente viu, só para a gente encerrar então, o deslocamento vetorial, a velocidade vetorial média. Uma coisa está totalmente ligada com a outra. Depois a gente viu a velocidade em cada instante, que foi a velocidade vetorial, e a aceleração vetorial média. Na próxima aula, a gente vê a aceleração em cada momento e depois a gente faz exercício para a gente bater isso aí melhor. Não deixe de ver o vídeo de vetores, não, é muito importante. Isso aqui, o vídeo também vai ficar gravado, vou colocar lá no YouTube, tá?
Desculpa aí o início, porque foi muito. É a primeira vez que eu estou usando isso aqui e aí acaba dando alguns problemas, tá? Mas aí as coisas vão melhorando para as Tá próximas aulas, tranquilo. tá bom? Eu vou sair aqui para vocês não atrasarem também a aula do Diego lá, tá bom? Um beijo, gente. Bom falar com vocês de novo, tá? Beijão. Valeu, Thiago.